e vamos já fazer o lançamento do livro, dos livros, né? Me esforçando para traduzir a obra espiritualista do Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace foi um colega de Darwin na teoria da evolução. Todo mundo conhece mais ou menos a história em que ele estava no arquipélago Malaia, escreveu um artigo sobre a evolução das espécies, ou como lembrou bem o Gilmar, como as espécies evoluem, e enviou para Charles Darwin, que era a referência na época, pedindo ajuda para publicar o artigo. E o Darwin, quando recebeu o artigo, ficou pálido, né, porque ele vinha pesquisando isso há décadas, vinha juntando material e com medo do impacto que essa ideia teria na sociedade e querendo sempre ter mais e mais fundamentos para suas ideias, ele se recusava a publicar, e agora alguém tinha passado na frente dele com muito menos material do que ele tinha. Então ele fez uma mesa na Sociedade Linneana, que era a referência dessa área na época, e os dois publicaram a teoria da evolução das espécies ao mesmo tempo. Ele trouxe uma outra testemunha, que foi a Asa Gray, que havia recebido comunicados, correspondência do Darwin, que ele mostrava para ela que ele já tinha a ideia. Tá? E isso não aborreceu o Wallace, não. Acho que o Wallace ficou bem feliz, porque afinal de contas ele corria o risco de enviar o artigo ser rejeitado na revista, né? E aí a história ganharia um rumo totalmente diferente do que a gente tem hoje. E a despeito dele ter tomado uma posição que foi muito abraçada pelos materialistas, ele se tornou espiritualista e defensor do espiritualismo. E ele vai fazer todo um trabalho de pesquisa a vida dele inteira. Então, esse é o terceiro livro dele que eu traduzo. O primeiro é a primeira publicação dele, fala das experiências dele com médiuns, fala da revisão que ele fez com a literatura do Modern Spiritualism, tá? Que é o aspecto científico do sobrenatural. O segundo que eu publiquei é um debate filosófico que ele fez na Sociedade Dialética, porque alguns empiristas defendiam a ideia de que não é possível fazer ciência do espírito, não é possível fazer ciência de algo que não fosse natural, e ele desmancha a argumentação de Hume e de outros autores muito aceitos à época, mostrando que sim, era possível fazer. E nesse, ele de novo, ele tem aquele lado dele que aqui dentro de casa a gente costuma dizer: fulano, você é um espírito de porco. Ele vai acompanhando o surgimento das sociedades que estudam o espiritualismo na Inglaterra. Então existe o Ghost Club, que o Conan Doyle participou, Conan Doyle, que a Adalei gosta muito, né? E depois eles fundaram a Society for Psychical Research. E um dos primeiros trabalhos dessa Society foi o seguinte: a gente estuda assombração, a gente estuda espírito, mas vamos fazer alguma coisa assim mais modesta, que é o que a gente costuma fazer na universidade quando está começando a carreira. Nada de fazer teses grandiosas quando você tem que fazer uma dissertação. Existe ou não existe comunicação do pensamento à distância, telepatia? Então eles estudaram milhares de casos, foram realmente milhares de casos, documentaram os casos, recolheram os relatos, fizeram e escreveram um livro chamado Os Fantasmas dos Vivos, que é mostrando que existia telepatia. E o Wallace leu o trabalho todo. Em algum momento o trabalho botava em questão a existência dos espíritos, e o Wallace publicou duas revistas, dois artigos na revista The Arena, onde ele pega os próprios casos da sociedade, vai lá, busca situações em que você só conseguiria explicar pela teoria espiritualista e publica essas situações. E fala de fenômenos que as pessoas, que na época a própria SPR teve pudores para investigar, que era dos médiuns fotógrafos, das chamadas fotografias espirituais, como eu preferi traduzir, ao invés de fotografias espíritas, como os tradutores normalmente traduzem, o termo em inglês. O Alexandre, ele fez um trabalho belíssimo de ilustração no livro, porque o livro era apenas texto, o miolo do livro era texto. E o Alexandre e a Lachatre foram realmente parceiros, correram atrás e buscaram muitas ilustrações dos autores citados e de fotografias espirituais que a gente não tinha circulando no movimento espírita. Ele não buscou mais do mesmo. Um dos lugares que ele foi procurar foi na biblioteca do Congresso Norte-Americano, e aí a gente ficou com esse livro, com essa capa maravilhosa e cheia de
fotografias aqui dentro também, de fantasmas fotografados e tudo mais. Então ficou um livro bonito, gostoso. Eu fiquei orgulhoso dele na minha estante, né, de ter participado do trabalho. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Então eu queria, nesse momento, compartilhar ele com meus amigos, e eu acho que dos meus amigos, os que mais vão se interessar por esse tipo de trabalho são meus amigos da LIP. É por isso que a gente está aqui na USE, tá? Lançando o livro e colocando à disposição, se vocês quiserem um autógrafozinho. Não vale muita coisa não, tá? Mas é de coração, tá bom? Agora nós vamos ouvir o Marcos. Ele vai falar alguma coisa sobre o novo lançamento da LIP, e em parceria com, aliás, é uma impressão e edição do CCDPE, em parceria com a USE e co-edição com a Liga. Todos os livros do Zenlip são em coedição com a Liga dos Pesquisadores. Então, Marco. Bom, eu acho que muitos já viram lá na livraria, né? Alguns até já adquiriram, mas esse livro aqui é o produto daquilo que nós existimos, né? A LIP existe para reunir pesquisadores, para aproximá-los, para fazer com que eles exponham, apresentem seus trabalhos, discutam, como nós estamos fazendo aqui. E o mais interessante é que nós podemos fazer isso sempre num ambiente extremamente fraterno, adequado, que na academia, quando nós vamos participar de congressos e eventos científicos, o ambiente é exatamente também para isso, para discutir, para refletir, para ponderar. Só que não necessariamente ele é tão fraterno como nós temos aqui. Então a proposta que nós encontramos também, para valorizar e para reforçar essa característica, né, dos pesquisadores, das pessoas que estão apoiando essa ideia, o movimento espírita brasileiro ele é muito carente de pessoas comprometidas com o método científico. Nós não temos nas publicações regulares livros que respeitem ou sigam o rigor metodológico que a academia, que a comunidade científica exige. Esse é um diferencial que a LIP também se propõe a fazer, para oferecer não só para espíritas, mas também para não espíritas que estejam buscando referências. Tanto é que não só este livro, mas todos os livros que nós editamos, que nós publicamos, eles têm essa finalidade. Eles podem estar na biblioteca de qualquer universidade, que vão atender às expectativas que nós gostaríamos que ele atendesse, que é servir de referência um conhecimento da temática espírita tratada, abordada sob a ótica do rigor metodológico. O nosso último lançamento, ele é fruto dos trabalhos apresentados no ano passado, no 11º ENLIP. O nosso tema central foi reencarnação, hoje é mediunidade. O tema central do ano passado foi reencarnação. Muitos dos autores estão aqui presentes, então nós podemos posteriormente, né, na parte, o Jader vai autografar, e pode autografar 2 vezes, inclusive. Mas a gente faz lá no salão hoje. A nossa nova publicação, ela tem 6 trabalhos, 6 que foram selecionados. Nós tivemos mais apresentações, mas nós selecionamos 6 trabalhos que tiveram a característica de serem trabalhos completos, com questões provocativas, relevantes, sobre o tema reencarnação. Foi um resgate também de autores consagrados mundialmente, como Ian Stevenson, por exemplo, que foram trabalhados, trazidos para reflexão enquanto produtores, né, de conhecimento. Os 6 autores, os 6 trabalhos desse livro trouxeram também e apresentaram novos pesquisadores da temática, que não são espíritas, mas estão na comunidade científica mundial, promovendo e discutindo a reencarnação. Os 6
trabalhos se preocuparam em apresentar elementos que pudessem ser depois discutidos em outras atividades para efeito de novas ou de gerar novos trabalhos também. Eu vou comentar rapidamente aqui quem são os autores e o tema para ficar mais óbvio, né, a função. O primeiro capítulo é do Jader, Reencarnação, Crença ou Objeto de Estudo. O segundo capítulo, O que é pesquisar cientificamente a reencarnação, do Rafael Fernandes Casseb e do Silvio Seno Chibeni, excelentes pesquisadores, como o Jader comentou, eles são físicos, o Rafael não. O Silvio é físico e filósofo. Então, com uma qualidade muito boa em termos de conteúdo. O pensamento de Ian Stevenson e suas contribuições ao estudo da reencarnação, do Eric Pires, Janaína de Oliveira e o do Décio Iandoli. Eles trabalharam as obras do Ian Stevenson, que tem dezenas de obras publicadas, e selecionaram aquelas em termos de conteúdo mais adequadas para a nossa reflexão. Evidências biológicas sugestivas de reencarnação, causalidade, complexidade e criticismo, do Christian Lavarini, da Janaína de Oliveira e do Leandro Franco, também trazendo elementos de publicações sobre a temática no meio científico. Síntese dos trabalhos de Antônia Mills sobre a temática da reencarnação, esse é meu. A Antônia Mills é uma pesquisadora canadense que nem todos conheciam, né, já no ano passado, mas depois de conhecer, todos gostaram dela, em termos de proposta também que ela tem de reflexões. Trabalhou com Ian Stevenson, inclusive, ela tem uma lista de temas que ela pesquisou vinculados à temática da reencarnação. E o último capítulo, Hermínio Miranda, pesquisador espírita sobre a reencarnação, do Adilson José de Assis, que foi um resgate, né, Adilson, que foi feito sobre o trabalho de Hermínio, um grande baluarte, né, no movimento espírita em termos de pesquisa. Foi o homenageado do Enip, que ano? No 10º Enip, o Hermínio, ele estava encarnado, e ele mandou uma mensagem para os pesquisadores da LIP. Mas foi o nono. O nono? Foi o nono ou o 10º? Então foi o nono. Ele gostaria de ter participado da LIP, mas a saúde dele já estava mais debilitada, mas ele mandou uma mensagem gravada muito interessante, muito emocionante. Foi o Pedro, acho que deu, ou o Jefferson. Muito boa, e o Adilson resgata o trabalho do Hermínio sobre reencarnação aqui num desses capítulos. Então, extremamente útil, recomendável, faz parte do processo de desenvolvimento e disseminação do conhecimento espírita, e todos os autores que estiverem aqui também estão à disposição para autografar para aqueles que quiserem. Faz parte da série pesquisas, né? Faz parte da série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo, já tradicional da LIP.